meu nome é Gustavo Linhares, sou jornalista, né, trabalho atualmente com reportagem, né, sou repórter do site De Fato. Também faço assessoria de comunicação, hoje pré-serviço para o Hospital Nossa Senhora das Dores. E também mantenho um site, um projeto meu, chama Trendas Gerais, que tem um foco também na área de cultura, né? É um projeto também que surgiu há algum tempo. A gente, inclusive, já produzimos 2 eventos, né? Direcionado à música independente aqui na cidade, essa cultura independente. Bom, minha história assim, com Itabira, minha mãe é daqui de Itabira, né? Natural de Itabira, a família dela toda daqui, né? Meu pai é carioca, os dois se conheceram na Bahia e no caminhar acabaram retornando. Meu pai trabalhou quase a vida toda na Vale, né? Ele é jornalista também, se chama Celso Charneca, foi assessor de comunicação da Vale durante muito tempo, posteriormente da Anglo, hoje aposentado e sócio de uma agência de publicidade aqui em Itabira, né? Minha mãe, como disse, é natural daqui de Itabira. Ela trabalhou também por cerca de 10 anos na Fundação Cultural, né, com produção de eventos. Então, com a Fundação também, eu também trabalhei, estava lá na Fundação até o ano passado, né? Então, a gente tem uma história ali próxima com a Fundação, né, um carinho, né, com a instituição. E antes de eu vir morar em Itabira, morei em algumas cidades, né? Eu nasci na Bahia. Minha irmã mais velha nasceu aqui e eu tenho 2 irmãs mais novas que nasceram em Araxá, né? Então, por força da profissão do meu pai sendo transferido pela Vale, né, a gente morou em algumas cidades até que em 98 meu pai foi transferido para Itabira e a gente veio morar aqui, né? E estamos aí desde então, né? Antes de eu vir morar em Itabira, eu sempre vinha para cá passar férias, as festas de final de ano, né? Justamente pela família da minha mãe estar aqui, né? E desde os meus 12 anos, né, resido aqui, né, saí para fazer a faculdade, mas acabei voltando, né. Então Itabira é um pedaço importante da minha história, né. E me considero bastante itabirano, né, sou apaixonado com essa cidade. E, bom, meu crescimento está todo atrelado a ela, né. Itabira é uma cidade que tem realmente acho que é uma questão muito própria de cidades mineradoras, né? Você tem esse fluxo de pessoas muito intenso, né? E a gente está numa região mineradora, então a gente tem outros municípios que também vivem isso, mas Itabira tem isso mais potencializado, né? É uma mineração antiga, né? A Vale está aqui desde 42, mas a mineração existe há bem antes disso, né? Itabira surge por causa disso, né? Na busca pelo ouro, né? Buscou-se o ouro, encontrou-se ouro, mas o que veio trazer mesmo foi o minério de ferro, né? Isso, de certa forma, é importante para a cidade porque traz pessoas com outras expertises, com outras histórias que acabam agregando e contribui para um certo desenvolvimento, acho que cultural e social da cidade, né? Então a gente tem pessoas que vêm para cá por causa da mineração e acabam se dedicando, né, à cidade, né? Eu cito o exemplo do meu pai, né? Meu pai é carioca, é da Baixada Fluminense, é de Nilópolis, né? Saiu, foi trabalhar numa mineradora de cobre na Bahia, né? E acabou vindo para Itabira e hoje ele é cidadão honorário aqui, é membro do CODEMA, membro da Interassociação, né? Tem uma empresa na cidade, né? Então são pessoas que acabam se identificando com a cidade. Acho que Itabira tem uma população também que sabe receber as pessoas, né? Que torna a cidade um pouco mais receptiva mesmo, né? E as pessoas ficam aqui, embora tenha muita gente, acho que o movimento de sair parte muito mais do itabirano, né? Eu acho que isso porque o itabirano vai chegando na cidade de querer fazer faculdade e tal, e já começa a pensar, não, eu vou sair de Itabira, vou para fora, vou buscar. E acho que é justamente por uma questão que Itabira tem uma vocação natural para isso, mas mal trabalhada, né? Que é a questão cultural, né? Porque aqui Itabira, né, a gente passa assim, a adolescência e tal, a gente tem muita limitação dentro das possibilidades culturais para a gente poder vivenciar aqui, né? Quando você vai fazer uma faculdade em BH, em Ouro Preto, você tem uma efervescência cultural muito mais interessante que atrai o jovem, né? Então o jovem sente talvez essa necessidade de sair de Itabira, né? E acho que é um aspecto que Itabira precisa trabalhar, inclusive quando a gente fala da questão da mineração, da sobrevivência da cidade, acho que o pós-mineração passa muito pela questão cultural, né? A gente tem esse produto natural que é o Drummond, né? Que é um símbolo da cidade, mas Itabira vai muito além do Drummond, né? A gente tem
artistas maravilhosos da cidade, às vezes que mereciam mais reconhecimento do que tem, né? Um exemplo disso é o Newton Baiandeira, né? Que é um artista, era um artista de extremo talento, deixou uma obra muito vasta, né? Mas que essa obra tá perdida, né? A gente tem outros artistas que têm uma importância grande para a cultura da cidade. A gente tem o Nandi, né? Que é um músico que saiu, voltou e que é bastante presente assim na vida cultural, assim como outros artistas, né? E a Itabira precisa trabalhar melhor isso, né? E a grande questão é como, né? Porque não basta apenas o esforço público, um apoio da iniciativa privada, mas também a necessidade de que se tenha o público, né? Eu acho que Itabira demanda mais esse trabalho junto ao público para que ele possa consumir outros produtos culturais que não só aqueles que estão colocados na mídia, né? E talvez, né, por essa troca de ida e vinda de pessoas, né, possa se criar um trabalho de agregar esse valor cultural ainda mais para a cidade, né? E Itabira, né, em termos de vocação, né, de possibilidades futuras, que pode ser trabalhado desde agora, ela tem inúmeras, né? Quando a gente cita cultura, a gente não pode fugir do turismo, né? O turismo de Itabira é uma cidade que ela consegue reunir diversos segmentos turísticos dentro dela, né? Você tem o turismo cultural, igual a gente citou o Drummond, todo esse aparato de cultura acerca da história de Drummond, né? A gente tem o Caminhos Drummondianos, né? São pouquíssimas cidades no mundo que tem um museu de território, como Itabira tem, e Itabira com os elementos citados na poesia de Drummond ali presente, né? Então é uma coisa única, né? Itabira tem o próprio turismo cultural, histórico na verdade, o turismo histórico, que eu acho que talvez seja um dos pontos menos trabalhados na cidade, né? Itabira ela tem quase 180 anos de emancipação política, né? Mas de criação são mais de 300, né? De história da cidade. Então é uma cidade tão antiga quanto você tem Ouro Preto e Mariana, né? Por exemplo. E essa história de Itabira que se liga na exploração do ouro, se liga com a cultura tropeira, né? Ela poderia ser muito mais trabalhado, né? E o retrato disso é a forma como a cidade se desenvolveu ao longo das décadas, né? Porque hoje a gente tem um centro histórico com um número de construções históricas muito baixa, né? Eram muito maiores e é um fenômeno também que passa pela Vale, né? Porque a partir do momento que a Vale se instala na cidade, né? E aí você vem esse volume de arrecadação e as famílias passam a ter um poder aquisitivo maior, elas passam a se livrar dos casarões e fazer construções mais modernas, né? Então você tem um poder público que deixou isso acontecer e isso acabou limitando, mas Itabira ainda tem construções históricas que precisam ser preservadas e essa história precisa ser resgatada e trabalhada junto ao itabirano, né? Para o itabirano conhecer essa história tricentenária da cidade, né? E entender a relevância que Itabira tem, não só para a região, não só para Minas Gerais, como o Brasil, né? E para o mundo, né? A gente não pode deixar de citar a história da Vale, porque a Vale em 42, quando ela é estatizada, ela é estatizada num acordo do Brasil com os aliados na Segunda Guerra Mundial para fornecer o minério de ferro para alimentar ali, né, fornecer o material para o enfrentamento ao nazismo, né? Então Itabira tem uma história que vai muito além, né, desse ambiente que nós temos aqui, né, e uma relevância muito grande, né? Então você tem toda essa história também que você pode ser trabalhada, então, igual eu estava citando, né, o turismo histórico, você tem o turismo de negócios, né? Itabira hoje está situada dentro de uma região minerária, né, de mineração grande. Itabira é a principal cidade dessa região, né? Então você também tem esse volume de negócios que são gerados aqui. Então Itabira é uma cidade de muitas possibilidades, né? É necessário trabalhar essas potencialidades para que a cidade se desenvolva, né? Voltando lá no início da conversa ali, quando você também tem esse fluxo de pessoas de fora vindo para cá, essas pessoas podem agregar para trazer, aumentar ainda mais, né? Essas potencialidades da cidade. No Cometa, eu já escrevi artigo para o Cometa e
agora, na ocasião dos 40 anos, pela Fundação, a gente fez um documentário com a história do Cometa, né? Só que dos fundadores do Cometa, né? Geninho, Altamir Barros, eles são todos parentes meus, né? São primos da minha mãe. Lúcio também, inclusive o enteado do Lúcio, o Igor Venal, né? A gente morou junto em BH, né? Então, assim, o pessoal ali do Cometa ali, eu conheço bem ali, e é uma inspiração pra gente, né? O Cometa eu acho que acho não, né? Acredito que seja o maior símbolo que a gente tem do jornalismo aqui em Itabira, né? Eu acho que Itabira tem produtos jornalísticos, produtos interessantes, mas acho que é aquele que marcou e que trouxe uma identidade própria, né? Muito vinculada ao que a identidade da própria cidade é o Cometa, né? E o Cometa, para mim, tem o grande papel, né? Que foi o resgate de Drummond para a própria cidade, para a própria Itabira, né? Itabira é engraçado isso, né? Porque a gente tem uma pessoa aqui da cidade, né? Que é o Drummond, tamanho de Drummond, né? Para mim, o maior escritor brasileiro, né? Um dos maiores da língua portuguesa, e a cidade rejeitou, né? Um movimento, no mínimo, curioso, né? Que como você vira a cara para um cidadão tão ilustre como ele e que tinha um carinho enorme por Itabira, né? Quando você lê os poemas de Drummond, quando você lê os textos de Drummond, as partes que ele referencia Itabira, você consegue sentir o carinho dele pela cidade. E Drummond é um cara que, mesmo morando no Rio de Janeiro, estando longe de Itabira, sempre defendeu Itabira, né? Itabira, quando Itabira foi eleita a cidade educativa, né? O Drummond fez texto sobre isso, encampou, né? Fez uma campanha para que a cidade ganhasse esse título, entendendo a importância da educação para a cidade, que hoje também vive um momento interessante nesse campo da educação, né? Com a vida da Unifei. A gente tem universidades daqui, o próprio hospital, igual a Nossa das Dores, que está se abrindo também para a área de estudo e pesquisa, para potencializar, né? Então o Drummond lá atrás já viu essa potencialidade na cidade e defendeu isso aqui, né? Defendeu isso para o Brasil, né? E também na relação muito conturbada, né, de Itabira com a Vale, o Drummond sempre foi uma voz importante dentro desse processo e foi sacrificado por causa disso, né? E justamente o fato de Itabira ter se voltado contra o Drummond é em razão de uma campanha da Vale contra o Drummond, porque o Drummond era um crítico, né, da exploração predatória do minério de ferro, né? Até porque ele sentiu muito isso, né? Igual eu estava falando assim, que o Drummond sentiu muito essa questão da mineração. Vocês estiveram na casa de Drummond, né? Na casa de Drummond, quando você chega da sacada, você olhava, você via o Pico do Cauê, né? Hoje não está lá mais, né? Então era um símbolo, né, pro menino Drummond que cresceu vendo aquilo ali e de repente ele vê aquilo ali sendo destruído, né? Sumindo. A paisagem que ele conhecia foi se perdendo, né? A própria questão hoje, onde é a barragem do Pontal, de Rejeito, né? Era onde estava a fazenda da família de Drummond. Então é uma coisa que impacta muito na história dele e na própria percepção dele enquanto a cidade de Itabira, né? E quando você fala que é necessário analisar essas críticas de Drummond aos olhos da época, isso é um fato, né? A realidade da mineração lá atrás era uma e hoje é outra, né? O Drummond vivia também questões que ficaram lá atrás, por exemplo, já na época do governo militar, né? Você tinha a questão de que a sede da Vale era para ser Itabira, isso estava nos documentos de fundação e isso nunca foi trazido para cá, né? E o Drummond era muito crítico disso, achar que a Vale poderia recomeçar Itabira muito mais do que fazia, né? Tem um artigo dele em que ele fala que na época, né, a Vale não era nada sem Itabira, mas Itabira era muito mais, não precisava da Vale, né? Ela poderia se caminhar, mas a Vale precisava de Itabira à época, né? Então, e não dava a contrapartida que ele julgava justa, né? Hoje ainda se há muito dessa discussão, mas há uma mudança de cenário em que as próprias mineradoras, não só acontece só em Itabira, né? Elas também acabam, além da arrecadação de imposto, né? Da questão da CEFEM, elas também acabam trazendo outros elementos para a cidade.
A gente pode citar, por exemplo, o Festival de Inverno de Itabira. O Festival de Inverno de Itabira chega à 47ª edição esse ano. São quase 50 anos, né? E a Vale é uma patrocinadora histórica do Festival de Inverno. Ano passado, o Festival de Inverno foi feito apenas com patrocínio da Vale, não teve nem o recurso da prefeitura, né? Foi integralmente custeado pela Vale. Do movimento do festival que nunca foi interrompido desde que foi criado, poderia ter sido interrompido ano passado por causa da pandemia, e com esse apoio da Vale, de forma online, mas pôde acontecer, né? E a Vale patrocina outras iniciativas, né? A gente tem sempre o Papo Vida aqui, que vem com esse apoio da Vale. Então, as mineradoras, por outros caminhos, acabam agregando também valor para a cidade, né? Contribui para a construção da cidade. É claro que nem tudo agrada a todos, há a questão também a questão ambiental ligada a outros aspectos, que vão estar sempre presentes na discussão, né? Mas tem que se cobrar da Vale? Tem, mas também não se deve demonizar a empresa, porque também é uma empresa bastante importante para a cidade e que tem sua contribuição também para o desenvolvimento local. Olha, a Itabira do futuro, assim, que eu imagino, assim, é uma cidade sustentável, né? E que consiga desenvolver as suas potencialidades culturais e turísticas, né? Itabira tem muito a oferecer ao Brasil, né? Eu acho assim, a gente tem uma cidade culturalmente rica, para quem acompanha as questões culturais da cidade, percebe a grande quantidade de talentos que Itabira gera, né? Vocês falaram que o primeiro depoimento foi com o Thiago Skip, né? Que é um artista de enorme talento, né? A gente tem diversos outros artistas talentosos e pessoas que correm atrás, que buscam fazer esse movimento, desenvolver a arte, a cultura aqui na cidade. Assim como a gente tem toda a questão que a gente fala do turismo, mas a gente vai atrelar a cultura, né? Porque a gente fala de história de Minas Gerais, a gente tem a história da mineração, né? Que passa muito aqui. Então a Itabira que eu almejo para o futuro é essa Itabira que consiga se desvencilhar dessa dependência econômica da Vale, né? E que consiga trabalhar essas potencialidades naturais delas de forma a se tornar referência para o país, né? Tanto na cultura quanto no turismo, né? Eu acho assim, é esse sonho que eu tenho para Itabira e eu acredito que é possível chegar lá, né? Basta a cidade querer, né? A cidade querendo e trabalhando para isso, não está muito difícil de chegar não, porque Itabira já te oferece todas as ferramentas que precisa para desenvolver essa área. Basta a gente aqui Itabira se unir para fazer isso acontecer.